E temos mais um ouvinte em linha. Alô, de onde nos falas e com quem falamos? Sim, de onde nos fala e com quem falamos? Bom dia. Primeiro tem... Ferraz. Exato, ouvinte Ferraz. Duas perguntas. Vamos a isso, mano, para ganharmos tempo. Êxodo 25. Mano, já não podes ter outra pergunta, porque estamos apertados. Os ouvintes, os colegas já deixaram aqui algumas questões. Se calhar podia conservar essa pergunta para a próxima edição, pode ser, não? Vai ser rápido. Ok. Muito obrigado, amigo Ferraz. Continua aí do outro lado. O pastor vai responder. Seguramente aquelas questões que não pudermos aqui responder em função do tempo, então haveremos de responder nos próximos dias. Pastor Felipe Dume, são 3 questões colocadas e podemos continuar. Começando com o representante de Benguela. Nosso tempo já vai. O pastor tem que procurar ser um bocadinho mais telegráfico para atingirmos os objetivos. Ok, a primeira pergunta está relacionada com Mateus 8, 21 e 22. Exato. E acho que o irmão Sebastião tem aí a sua Bíblia, aquela versão, nova tradução na linguagem de hoje? Tenho, sim. Ok, se não... Também estou abrindo aqui o meu texto, a minha Bíblia. Mateus 8, 21 a 22. Mateus 8. Eu já tenho aqui a Bíblia aberta. 21, 22. O texto bíblico diz o seguinte: E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Verso 22, replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Nós temos aqui um momento em que Jesus havia colocado à prova aqueles que queriam, de fato, segui-lo. E tanto é que isso pode compreender-se a partir dos versos 18. Verso 18, verso 19, verso 20. E vai ali até o verso 22. E, no entanto, aí Jesus, enquanto havia questionado, que é um escriba, que havia dito para Jesus, aí se nós lermos no verso 19, então aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, para Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. E ali no verso 20 Jesus disse, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí foi o outro
personagem descrito no verso 21, o outro que também disse ao Senhor Jesus: permita-me ir primeiro sepultar meu pai, já que ele também havia pedido a Jesus para segui-lo. Mas Jesus deu esta resposta que nós encontramos aí no verso 22. Segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O que nós podemos compreender aqui com essa expressão, deixa-me os mortos, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos? Primeiro, aí o pedido feito por este indivíduo de que permita-me ir primeiro sepultar meu pai, isto de facto não significa que o pai desse homem já estivesse morto. Não. Algumas pessoas pensam, ao lerem esse texto, pensam que nesse momento o pai daquele rapaz já estivesse morto. Mas aqui a frase que aparece, esta frase, preciso sepultar meu pai, que aparece ali no contexto, era de facto uma figura de linguagem muito comum na época, e que significava: vou esperar até receber a minha herança. Ou seja, ele esperava que primeiro o pai viesse a morrer para receber a sua herança e para posteriormente seguir a Jesus. E foi ali que Jesus fala para o jovem, fala para o personagem aqui, de que deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. E essa expressão que vai aparecendo aqui, usada pela pessoa de Jesus, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, significa que nós devemos compreender na vertente de que se esse jovem esperasse que o seu pai, que ainda estava em vida, viesse a morrer para depois ter a herança em sua posse, então, quando esse pai viesse a morrer, então aí compreendia-se, ou compreende-se dentro do contexto, que ao ser sepultado, primeiro, antes de falar sobre a questão de ser sepultado, as pessoas eram colocadas primeiramente sobre o sepulcro. E depois, com um tempo, é que eram sepultadas. Então, ali, ao falar de que deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, significava que, ao ser colocado sobre o sepulcro, muitas das vezes naquela época colocavam duas pessoas no mesmo sepulcro. E muitas das vezes, aquela pessoa que era colocada sobre o sepulcro poderia ficar ali por um tempo, e se viesse outro a ser colocado lá, então aquele deveria encontrar o outro que já estava lá no sepulcro. Daí a expressão deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quer dizer que um corpo de um morto encontraria o outro dentro do sepulcro. Exato. A outra questão agora tem a ver com o Mateus 10, verso 34, 38. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. E o ouvinte pergunta, e tem aqui, vamos até ao 38, que fala depois: toma a sua cruz e siga-me, essas situações todas. O ouvinte pergunta: como um Deus bom, um Deus de amor, vai prometer a espada ao invés do amor? É a questão do representante de Benguela. Ok. Na verdade, esse texto é um texto que Jesus exatamente, verso 34 a 38, o contexto aqui tem que ver com as dificuldades que os discípulos de Jesus poderiam enfrentar, poderiam passar. Dificuldades. E essas dificuldades são parte da existência do pecado. Óbvio, porque afinal de contas, desde que o pecado entrou no mundo, as coisas ruins podem fazer parte do círculo da vida de um discípulo de Cristo Jesus em qualquer momento da vida.
E tanto é que o próprio Jesus falou em João 16, verso 33, de que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quaisquer aflições ou qualquer traço parte do sofrimento, dificuldades poderiam ser enfrentadas até mesmo pelos discípulos de Jesus. Por isso que Jesus aqui no contexto do verso 34 a 38 vai acautelando ou falando já para os discípulos sobre aquilo que enfrentariam. Ao falar ali sobre a questão que tem que ver com a espada, ele não vim trazer a paz, mas a espada, nós temos que entender de que, claro que o fim último do Evangelho seja exatamente a paz com Deus, isso de acordo com o que nós podemos ler lá em João, capítulo 14, verso 27, quando Jesus falou também da paz, e até mesmo por aquilo que, afinal de contas, Paulo escreveu em Romanos 8, verso 6, e o resultado automático ou até mesmo imediato desta pregação do Evangelho, muitas das vezes, será acompanhado por conflitos. E a conversão de certas pessoas a Cristo Jesus, muitas das vezes também será uma dificuldade, porque talvez estas pessoas, ao se converterem a Jesus, poderão ser perseguidas pelos seus familiares, porque aqui o contexto vai tocando também na questão dos familiares, talvez vão ser perseguidos por aqueles que são os seus chefes de empresa, lugar, empresa ou qualquer instituição. Então, os discípulos poderiam enfrentar qualquer situação em detrimento da sua aceitação ou da sua fé em Cristo Jesus. Muito obrigado. Pastor, então podemos avançar para outra questão, para ganharmos tempo. Afinal, aí a questão tem a ver com as dificuldades que os cristãos devem enfrentariam ou passariam em qualquer momento. E Isaú José Cambuengo diz que pergunta se a mulher pode ou não usar brinco. Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobretudo. Essa questão, o estimado ouvinte, eu vou dar aqui alguns textos, quem sabe vai ajudar o nosso estimado ouvinte. Visto que o nosso programa é mesmo a Bíblia Responde, desde que a Bíblia responda às questões, não há problema nenhum. Exatamente. Estamos já a correr com o tempo. Ok. Deixa aqui. Os textos que nós podemos, de facto, tirar aí princípios, temos aquele texto de 1 Timóteo 2, 9 a 10. 1 Timóteo 2, 9 a 10. Temos também o texto de 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 3 a 4. E também podemos relacionar com o que nós com o relato de Êxodo, capítulo 32, verso 1 até o verso 4. Veja que, ao relacionar com Êxodo 32, verso 1 a 4, aqui o relato tem que ver com o momento em que o povo de Israel decidiu, Moisés estava lá no monte, porque ia buscar as tábuas da lei, e ali o povo decidiu fazer ou criar um bezerro de ouro. E tanto é que persuadiram a Arão de modo que ele pudesse criar este bezerro. E tanto é que ali no verso, veja por exemplo, no verso 2 desse capítulo 32 de Êxodo, vai dizendo aqui: disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas, tirai as argolas, estou aqui a enfatizar, realçando, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossa filha, e trazei-mas. Verso 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. E, na verdade, aqui eu tenho que esclarecer aos nossos estimados ouvintes que alguns estudos feitos por vários teólogos e comentaristas bíblicos relativamente a questões de
questões de brincos, questões que têm a ver com as argolas, alguns adornos que muitas mulheres usam, na verdade tinham dois propósitos. Primeiro propósito. O primeiro propósito tinha que ver com a beleza da própria mulher. E o segundo tinha que ver com a idolatria. E estes estudos são baseados naquilo que até mesmo os egípcios e outras nações pagãs, na verdade, faziam, demonstravam. Por quê? Porque na Bíblia, as outras nações, fora do povo de Israel, com exceção do povo de Israel, elas, no hebraico, temos um termo que usa-se para aplicar a estas nações pagãs, o termo goim, que significa nações como sendo nações pagãs, ao contrário ou em oposição ao povo de Israel, que é designado muitas das vezes como goi. Então, aqui a diferença é exatamente na questão que tem que ver com o uso para a idolatria. Por quê? Porque quando nós usamos certos adornos para a questão que tem que ver, por exemplo, com a beleza, nós temos que nos questionar, será que isto que nós estamos usando para a nossa beleza é funcional ou disfuncional? Porque quando a pessoa estuda, por exemplo, teologia, há uma cadeira intitulada né, Pensamento Teológico e Vida Religiosa, onde estuda-se todas essas questões. Aí você estuda elementos que as mulheres usam, adornos, que são funcionais e os outros, de facto, são disfuncionais. Então, aquilo que é disfuncional não pode ser usado para o cristão não pode usar, ou uma cristã não pode usar. Pastor como, Felipe, por exemplo, o brinco... O tempo vai já avançar. Vai avançar. Vamos, então, aqui resumir. Pois, O uso a mulher do brinco... adventista pode ou não usar? Certo. O que a Bíblia diz a respeito do assunto? Exato. Sendo já mais preciso, o uso do brinco é disfuncional. E como é disfuncional, aí caímos no texto de 1 Timóteo 2, 9 a 10, e o que, de facto, Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 1 e 2, de que aquilo, de facto, torna-se uma vaidade. E a vaidade, biblicamente, é pecado. Claro que existem algumas questões que muitos teólogos vão discutindo nesse elemento que tem que ver com a vaidade, mas dentro desse contexto que tem que ver com a disfuncionalidade do próprio brinco, não é funcional, então aí torna-se uma vaidade, e daí que nós sempre pregamos e desaconselhamos o uso de brincos por mulheres. Desaconselhamos, quer dizer que não pode usar. Não pode usar porque, afinal de contas, com relação àquilo que nós temos em 1 Timóteo 2, 9 a 10, a mulher não pode fazer o uso. Muito obrigado, pastor. Deixa-me ver, agora estamos com 9h28, e tem aqui uma questão que levar-nos-ia um período de aproximadamente 5 minutos. Não, aqui tem uma que mesmo é 1 minuto. Essa de Êxodo 25, 1 a 9, em comparação com Atos 17 a 24, né? De que Deus não habita em templo. Em menos de 1 minuto posso responder. Então vamos a isso. Certo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sim. Eu acho que o que fez a pergunta é o Ferraz. Ferraz, certo. O nosso amigo Ferraz. Quando a Bíblia fala de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, se você ler, por exemplo, na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ao invés de lá aparecer o termo habitar, que aparece na versão Almeida Revista Atualizada e até mesmo na corrigida, lá aparece o termo morar. E o que significa? Significa que Deus é um Deus transcendente. Ele não está limitado em 4 paredes de um santuário ou de um templo. Ele não se limita em um espaço físico. Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares, em todas as partes, ao mesmo tempo, e pode ser adorado em qualquer lugar.
Isto significa que ele não mora apenas em um único santuário, em um único templo, em um único lugar de forma limitada. Não, ele é transcendente. Pastor Felipe Dumbi, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também à participação dos ouvintes que ligaram para nós. É desta forma que termina mais um programa A Bíblia Responde. Trabalharam para si com muito amor e carinho Ana Miguel, Gonçalves Vieira, Genésio da Costa, Manuel Sebastião. Até já, um abraço. Dia sagrada é uma caixinha de surpresas. Esse é o programa dos mais apertados no mundo, né?